Franciscos e caras pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, mas nem queremos ter. E fazer o mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com vigor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensinamos ao Pai Francisco a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, mas nem queremos ser. E fazer no mundo acontecer. Na avenida ou em cada esquina, ser franciscanos, ousadia e sem demora, ser uma ordem inteligente a caminho, ser um servo Deus da misericórdia. Ensina-nos, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, mas nem queremos ver. E fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com um jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, mas nem queremos ser. Mas vem fazer acontecer. Boa tarde, irmãos e irmãs, paz e bem. Sou a Joyce, Atualmente estou servindo o nosso regional de Minas Gerais como secretária de formação regional da JUFRA. Sou da Fraternidade Perfeita Alegria e estou na etapa de formação franciscana a caminho da profissão na UFS, na Fraternidade de Nossa Senhora dos Anjos, de Carmo do Paranaíba. Então, estamos começando a 4ª edição dos Encontros Distritais Virtuais UFS e JUFRA no Regional Sudeste 1. Então, sejam todos bem-vindos. Deixem nos comentários as fraternidades e cidades de vocês. O nosso tema de hoje será o acompanhamento da formação da INAFRA ao SEI. Para quem está chegando, então, aí na nossa família, é importante conhecer essas siglas. O que significa INAFRA? É a Infância e Adolescência Franciscana, e o SEI é o Serviço aos Enfermos e Idosos, dentro, da Ordem Franciscana Secular. Então, nessa live, iremos ter um bate-papo bem tranquilo, bem bacana, com algumas das nossas irmãs que estão a serviço do nosso regional. Então, para começar, convido então a nossa querida irmã responsável pela INAFRA a se apresentar. Olá, irmãos, paz e bem, sou a Letícia, da Fraternidade Nossa Senhora dos Anjos, de Lagoa Formosa, sou jufrista formanda dessa fraternidade, que agora no final do ano vai fazer 10 anos de caminhada. Então, assim, é uma fraternidade que eu tenho muito carinho, que eu amo muito, E eu estou a serviço da INAFRA como secretária regional e também faço parte da equipe de articulação para a dimensão de ludicidade. Depois, mais à frente, eu vou explicar um pouquinho o que é essa equipe de articulação, o que são essas dimensões, Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente partilhar esse momento juntos, que vai ser um momento de aprendizagem para todos.
Boa tarde, irmãos, paz e bem. Eu me chamo Mônica, sou da Fraternidade Nossa Senhora dos Anjos, de Carmo do Paranaíba. Atualmente, né, eu faço parte do Conselho Regional e do Secretariado Regional como animadora fraterna. Eu vim da Jufra, né, tive toda a minha formação dentro da Juventude Franciscana, professei e agora estou aqui, né, na UFS. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, para este bate-papo, e creio que vai ser de grande valia para todos nós. Olá, paz e bem. Eu sou Ana Carolina, mas todo mundo me conhece por Carol. Eu assumo a formação do Regional da Sudeste 1, né, aqui da UFS de Minas. Eu também comecei a minha caminhada na Jufra com muito orgulho, lá em São João del Rei, minha terra natal, e atualmente eu moro em Belo Horizonte, pertenço à Fraternidade São Lucas. Oi, gente, paz e bem. Meu nome é Ana Clara, eu sou da Fraternidade A Caminho do Francisclarianismo de Salinas. Atualmente eu não estou servindo nenhuma secretaria e estou aqui hoje. Hoje, como tema é sobre formação, e a gente está falando do segmento de São Francisco, vamos começar cantando um pouquinho? Quando for do amor vindo da luz tão radiante de Jesus, resistiu a esse amor puro e perfeito, segue feliz os estigmas da cruz. E na pobreza foi erguer Santa Maria, ela toda a igreja do Senhor. Na Eucaristia, na alegria dia a dia, ele vivia o Evangelho com Jesus. A gente pode ser muito mais feliz seguindo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo de Francisco de Assis. Vale das Flores encontrou paz e alegria, cantando amores a Deus na criação. Passamos vendo a paz, o sol e a lua, os arvoredos chamam todos filhos. Sonham aos pobres, seus amigos preferidos. Jesus Cristo, o semblante do irmão. Os mais sofridos, mais amados, mais queridos. Na sua mesa, ele partiu. A gente pode ser muito mais feliz de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz de Francisco de Assis. E seguindo, né, esse exemplo de Francisco de Assis, ouçamos agora o trecho da regra bulada. E onde quer que estiverem e se encontrarem os irmãos, mostrem afáveis entre si e com confiança manifeste um ao outro as suas necessidades,
Porque se uma mãe ama e nutre o seu filho carnal, com quanto maior diligência não deve amar e nutrir o seu irmão espiritual? E, se algum deles cair doente, os outros irmãos o devem servir, como gostariam de ser servidos. Para o louvor de Cristo. Amém. Gente, já que estamos só entre mulheres, né? Clube da Luluzinha, né, Carol? Vamos cantar um mantra clariano para trazer a presença feminina de nossa mãe Clara, né? Não perca de vista seu ponto de partida. 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 Bom, como a Joyce disse no começo da live, né? Essa live tem um perfil um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco das questões internas nossas, conhecer um pouquinho do nosso caminho formativo, que é tão importante. É o caminho que nos leva à igreja. Acho que tivemos um probleminha de microfone aí. Vocês estão me ouvindo agora, meninos? Façam um tinino aí, beleza. Bom, como eu ia dizendo, essa live é um pouquinho diferente, porque ela vai falar um pouquinho das questões internas nossas, né, do franciscanismo leigo, e do processo formativo que nos insere institucionalmente na família franciscana. É a nossa formação que nos faz pertencer à família franciscana, né, ingressar oficialmente. Como assim? Nós sabemos que Francisco, Clara, são pessoas inspiradoras, né, e atraem muitos seguidores. E nem todos esses seguidores vão pertencer institucionalmente à família franciscana. Às vezes vão ser devotos, né? E às vezes tem até pessoas de outras denominações religiosas que simpatizam com Francisco, que pegam alguns elementos da espiritualidade, que admiram alguma questão, né? A questão da ecologia, por exemplo. Mas no nosso caso é um processo diferente, por uma vocação própria, bem específica. Nós fazemos um discernimento vocacional e nós, a partir da formação, ingressamos na família. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Paul Sabatier, que é um dos grandes estudiosos de Francisco, e ele era protestante. Então, a gente precisa deixar claro que nós estamos falando aqui de um processo institucional, né? Um processo formativo que nos leva a ingressar na ordem, o que não diminui a questão dos devotos, não é um julgamento de valor, de forma alguma. Nós sabemos que são inúmeros os devotos de Francisco, né? Onde quer que a gente vá, a gente encontra um São Francisco ali no cantinho. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da família franciscana mesmo, né? Então, no caso aqui dessa live, especificamente a INAFRA, a JUFRA e a Ordem Franciscana Secular, né? O franciscanismo leigo. Esse processo formativo tem suas características próprias. Então, a gente vai começar conhecendo um pouquinho dentro de cada ramo. Letícia, Joyce, será que vocês podem contar um pouquinho para a gente sobre a formação da INAFRA e da JUFRA? Olá, então vamos lá respondendo a pergunta que a Carol fez sobre a formação da INAFRA, né? Como que dá essa formação da INAFRA? Como
que ela é orientada, né? A gente tem as nossas diretrizes de formação para a INAFRA, né? Que são orientações para a caminhada da infância e da adolescência franciscana, né? E através dessas diretrizes de formação, os adolescentes, né, as crianças, eles são motivados a viver a vida fraterna, né? E qual que é a principal chave das nossas diretrizes de formação? É o protagonismo. É a criança, é o adolescente estar inserido naquela sociedade, estar inserido na igreja e ser presença ativa dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da família, dentro da escola, realmente dar a voz para os nossos adolescentes, né, e para as nossas crianças também. E como que essa formação, ela se organiza? Ela se divide em 2 níveis, né, que a gente fala na INAFRA nível, não é etapa, tem essa distinção para a JUFRA e para o UFS, né, que contempla tanto o aspecto da infância, quanto também o aspecto da adolescência. O que cabe aqui a gente entender, que é muito bacana, é entender isso aqui, que as fraternidades locais, elas têm autonomia para definir e trabalhar com a realidade de cada fraternidade local. E por que as fraternidades, elas têm essa autonomia? Realmente, por um motivo pedagógico, né? Por quê? Porque se a gente colocar uma criança de 5 anos com um adolescente de 12 anos, não vai encaixar as formações. Por isso que é interessante haver essa divisão, né, em subgrupos dessas crianças e desses adolescentes. Por isso que nas diretrizes de formação fica claro que a fraternidade tem essa autonomia, né? Porque uma formação que pode parecer interessante para um adolescente, uma criança de 5 anos, por exemplo, não vai entender muito, né? E às vezes uma formação para uma criança de 5 anos não é interessante a um adolescente. Então é muito importante essa subdivisão. E as fraternidades locais também, elas podem se orientar de acordo com o ECA, né, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá diz que a criança vai até os 12 anos incompletos e adolescente é a partir dos 12 anos, né. E também é muito importante para o processo formativo da INAFRA a gente entender um pouquinho das dimensões, né? Que eu falei lá no início que eu faço parte da dimensão da ludicidade. Mas o que é isso, né? Quais que são os objetivos dessas dimensões? Um dos 3 principais objetivos dessas dimensões é uma formação integral, integrada e vivencial. Eu costumo dizer que as diretrizes da INAFRA, elas têm um caráter pedagógico muito, muito forte, porque essa formação integral está de acordo com a nossa lei de diretrizes e bases da educação. Então, assim, realmente tem um caráter pedagógico muito grande, essa formação integral. Então, a gente não vai estar lidando apenas com crianças e adolescentes franciscanos, a gente vai estar lidando também com cidadão, né? E é muito importante a gente ter isso na nossa mente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das dimensões, vou tentar ser bem sucinta para vocês entenderem. Uma das dimensões é o protagonismo. O que é esse protagonismo que a gente tanto fala, né? É realmente dar voz e dar vez para as crianças e os adolescentes, para que eles possam assumir compromissos na vida pessoal, na vida fraterna, na vida comunitária, dentro da fraternidade, para que eles se sintam seres ativos, né? No aspecto eclesial, comunitário, político, socioambiental, realmente dá esse caráter de protagonista para eles. Outra dimensão, né, que as diretrizes contemplam é a evangelização. Evangelização e franciscano, eu acho que são palavras sinônimas, né? Então, essa dimensão, ela vem contemplar, né, o anúncio da Boa Nova de Jesus, e feito, né, por esses discípulos, né, que são as crianças e os adolescentes, para que eles sejam seres participantes e construtores de um reino de luz, de acordo com o caráter franciscano, né, que eles sejam missionários dessa palavra, que eles sejam presença profética mesmo na nossa sociedade que a gente
habita. A outra dimensão é a ludicidade, que é uma dimensão que eu sou suspeita para falar, né? Que eu gosto muito. E o que essa ludicidade ela vem trazer? É realmente que a criança, o adolescente, ele aprende através de jogo, de brincadeira, de correr, de se movimentar. É muito importante a gente entender essa parte da ludicidade, né? Porque, principalmente na infância, a criança vai precisar de momentos que ela vai precisar dançar, que ela vai precisar contar uma história, que ela vai precisar brincar. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Se a gente gosta de um jogo, de uma brincadeira, imagina uma criança, né? Eu tenho aqui como exemplo para dar para vocês que estão aí assistindo, na nossa semana de promoção vocacional, que a Inafra lançou um material, o tema era amor. E eu fiz um jogo da memória com vários corações, e dentro desses corações tinha algumas passagens bíblicas falando do amor, algumas falas de Santa Clara, de São Francisco, falando do amor, que é a maneira mais gostosa de aprender jogando. Então, a criança, ela precisa, né, dessa ludicidade. E, por fim, a outra dimensão, né, que contempla é o acompanhamento. O que é esse acompanhamento? É uma orientação, a fraternidade de Jufra, de OFS, ela ser presença afetiva e efetiva dentro da Inafra. É interessante a gente ter esse acompanhamento, mas esse acompanhamento ele não pode apagar o brilho do protagonismo. Então, eles têm que andar de mãos dadas, né? Acompanhar e estar orientando. Eu vou falar um pouquinho sobre os níveis de formação. Qual que é o principal objetivo da infância? O principal objetivo da infância é despertar naquelas crianças esse caráter de família franciscana, de vivência fraterna, de um ambiente fraterno. E o que é essencial na formação da infância? É um caráter familiar e acolhedor. A criança precisa se sentir que ela está em família. Porque a partir do momento que ela sente que ela está em família, ela vai se sentir abraçada, ela vai se sentir acolhida, né? E ela vai se preparar para assumir compromissos mais à frente durante a vida fraterna dela. E também abrange algumas temáticas, como formação humana, cristã, franciscana, socioambiental. E a adolescência franciscana? O que é o principal objetivo da adolescência franciscana? É aprofundar naquilo que veio da infância, aprofundar, realmente navegar em águas mais profundas, né? E aqui é interessante a gente falar que a partir do momento que a criança completa seus 15 anos, que ela tem 1 ano de caminhada e que ela realmente manifesta o desejo de fazer o rito de compromisso franciscano, ela faz um pedido à equipe de formação da Jufra, e a equipe de formação da Jufra vai avaliar esse pedido, e se for aceito, ela pode fazer o rito de formação de FBJ para estar fazendo a formação base da Jufra, né? Então, de acordo com as nossas diretrizes de formação, é isso que contempla, né, a nossa formação da Inafra. Eu espero que eu tenha passado tudo. Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar. Mas é uma questão nova, até para a gente é novo. Então, a gente vai estar aprendendo juntos. Respondido? Então, vamos lá, né? Na Jufra, tem as diretrizes de formação, e essa formação ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de formação inicial. O jovem com 15 anos, né, ele vai chegar na fraternidade e vai conhecer um pouco da organização da Jufra, vai conhecer um pouco sobre a vida de São Francisco, de Santa Clara, quem é Santa Rosa de Viterbo, conhecer um pouco da UFS e de toda a família franciscana. Esse jovem, ele irá percorrer o tempo de formação, de caminhada, de no mínimo de 1 ano, e podendo ser prorrogado, né, por mais 1 ano. Após o jovem ter percorrido esse tempo de formação, ele irá, né, realizar, então, o rito do compromisso do jufrista. Após ele realizar esse rito do compromisso,
ele vai para a segunda etapa. E a segunda etapa é a etapa de formação base da JUFRA. Aqui, a formação é mais aprofundada, trabalho com conhecimentos franciscanos da igreja, conhecimento social e político, ambiental, e conhecimentos também humanístico. O tempo de formação dessa etapa é de no mínimo 2 anos e podendo ser prorrogada por mais 1 ano. Após ver que esse irmão já está preparado nessa formação, ele irá realizar, então, um retiro, né, inicial da etapa de formação franciscana, que é onde ele será admitido, né, na UFS, com aceitação do jufrista na UFS. Logo após ele fazer a sua admissão na UFS, ele irá iniciar, então, a etapa de formação franciscana, que é a EFF. Nessa etapa, ela proporciona ao jufrista, né, uma maturação de sua vocação. Ela irá intensificar a sua experiência de vida evangélica, em fraternidade, e um melhor conhecimento da UFS e da regra. E o tempo de duração dessa formação será de 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 1 ano. Essa etapa de formação franciscana, ela é de responsabilidade da UFS. Logo mais à frente, a Mônica vai estar explicando. Que lindo, gente, muito bacana conhecer, né? E na Ordem Franciscana Secular, acredito que a maior parte dos que estão nos assistindo são da UFS, já conhecem um pouquinho, mas tem muita gente chegando também, né? Então é importante conhecer para saber o caminho que tem pela frente aí para percorrer. O primeiro momento que nós temos é o tempo de iniciação, né? Esse tempo tem uma duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1. Quando a gente fala da prorrogação, gente, é porque varia muito, né? Às vezes tem alguma situação que não conseguem ver todos os temas que são pedidos para aquela etapa, então a gente acaba estendendo um pouco mais. Tudo vai variar de acordo com a situação da fraternidade. Nessa etapa, os irmãos vão conhecer Francisco, vão conhecer Clara, vão conhecer a ordem, né? A família franciscana de uma forma geral. Num segundo momento, aí a gente tem o que a UFS chama de tempo de formação. O irmão é admitido à fraternidade, ele já é pertencente oficialmente, né? E aí ele ingressa para um tempo que dura 2 anos e pode ser prorrogado por mais 1. Nesse tempo, a gente vai conhecer um pouco mais da parte institucional, né? Então, a gente vai conhecer os documentos, a nossa regra, que é o mais importante, as nossas constituições. Tudo isso é muito importante a gente saber onde a gente está entrando, né? O que são aqueles documentos que norteiam a nossa caminhada. É importante a gente diferenciar, né? Num primeiro momento, a gente vai ter uma coisa muito da inspiração do carisma, né? Conhecer o carisma, conhecer Francisco, conhecer Clara. Num segundo momento, a gente já vai conhecer mais o institucional. Então, é muito importante que a gente não mude a ordem dessas etapas, né? Porque senão ninguém fica, a gente não se apaixona pelo estatuto, pelas constituições. A gente se apaixona pelo carisma. Mas também é importante a gente conhecer por quê? Porque nós estamos numa ordem. O que diferencia uma ordem, né? Tem muita gente que faz essa pergunta. A ordem tem uma regra de vida. Essa que é a diferença. E a gente fazendo a profissão na ordem, nós temos um compromisso evangélico para a vida toda, né? É diferente, por exemplo, de um trabalho pastoral, de um movimento. Tudo isso pode acontecer da gente servir por um tempo e depois a gente se afastar, né? Deixar aquele serviço na igreja. No nosso caso, na ordem, não é assim. Quando a gente faz a profissão, é um compromisso para o resto da vida. Daí a gente chega até o SEI, né, que a Joyce explicou no começo da live, que é o Serviço aos Enfermos e Idosos. Então é bem simples, é só a gente comparar, né, como um religioso ou uma religiosa. Vai ser religioso e religiosa até o fim da vida. No nosso caso, a mesma coisa. A gente sendo professo na ordem, nós morreremos franciscanos. E mesmo quando a gente já não está numa situação de conseguir participar dos encontros da fraternidade, nós continuamos franciscanos. Então, a gente precisa receber essa formação de casa. Depois que a gente faz a profissão, né, depois desse tempo de formação, quer dizer que acabou, estamos prontos? De forma alguma. Veio até uma pergunta com relação a isso, né, dos formadores, desculpa.
E muita gente se considera assim, ah, não, estou pronta, não preciso participar de formação. De forma alguma. Tanto quem veio da Jufra, os jufristas professos, quanto nós, quanto os que fizeram a formação pela UFS, a gente tem a formação permanente. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, algum tema para aprofundar, um assunto novo que chega e que a gente vai olhar sob o olhar do franciscanismo, né? O que, que o nosso carisma nos diz a partir disso, tá certo? É muito importante, gente, a gente lembrar que tudo passa pela formação, né? Desde a vivência do carisma, a nossa inserção pastoral, a nossa inserção eclesial, social, política, tudo. A nossa vida precisa ser cutucada pelo carisma que a gente abraçou, né? Então, se eu vou ser catequista, se eu vou ser ministra da Eucaristia, se eu vou ser esposa, se eu vou ser mãe, se eu vou ser, né? Como cidadã, nós somos cutucados pelo carisma que nós abraçamos. Então, a formação precisa permear isso tudo. Quando a gente vai desempenhar um serviço na fraternidade também, a gente precisa ter formação para fazer isso. Quando a gente vai ter que dar nossa contribuição fraterna, isso passa pela formação. Eu costumo dizer que a formação é a alma da fraternidade, né? Então, a responsabilidade é muito grande, por isso que a gente tem uma equipe tão grande para poder trabalhar. Gente, muito legal e muito importante a gente ver essas etapas de cada formação, né? Eu mesma não sabia quase nada sobre a INAFRA, só sabia assim o nome mesmo. E aí, antes da gente, até mesmo antes da gente programar a live, muitas fraternidades locais trouxeram para a gente muitas dúvidas, sabe? E aí a gente quer saber, a gente sabe que é difícil dinamizar diferentes etapas formativas na mesma fraternidade. Aí a gente quer saber se é possível juntar diferentes etapas no mesmo grupo. Responde para nós, Joyce, por favor. Bom, é importante, então, pensarmos que cada etapa tem seu objetivo específico, né? Então, trago uma comparação para entender melhor. Vamos comparar, então, um relacionamento. Num relacionamento, começa com um namoro, e o namoro, ele é diferente de um noivado, e o noivado que vai ser diferente do casamento, né? Então, para viver cada etapa, né, ele é importante viver cada etapa para que tenha uma caminhada sólida, uma caminhada madura. E uma etapa bem vivida, ela vai ser melhor e levar com que a pessoa assuma melhor o seu compromisso, tenha mais responsabilidade de assumir aquele compromisso. Então, é importante que todas as fraternidades se organizem, né, e dinamizem de uma forma que todas as etapas sejam separadamente, ou seja, que cada jufrista, ele entenda um pouco daquilo, ele ponha o gosto daquela formação ali, porque são objetivos específicos e diferentes. Então, temos uma equipe de formação, né? Logo mais explicaremos melhor sobre essa equipe, e são irmãos diferentes que podem ser designados, então, para conduzir as formações de cada etapa. Isso é fundamental e, principalmente, é um dos maiores problemas do nosso regional. Mônica, dentro do mesmo contexto, a gente recebeu outra pergunta, né? Que é quais as situações em que um irmão pode ser dispensado de uma etapa formativa e a quem cabe a decisão? Bom, em todos os ramos, né, tanto na INAFRA, na JUFRA, como na UFS, tem que ser analisado individualmente. Por quê? Porque cada caso é um caso. Por exemplo, nós temos, né, casos de ex-religiosos, então pessoas, né, irmãos, que não quiseram mais, viram que sua vocação não era mais ser frade ou ser irmã, e aí eles procuram o FS e a JUFRA. E aí, como que a gente vai agir no caso desse? A gente precisa ver se esses irmãos tiveram alguma formação dentro do contexto da família franciscana. E aí, como que a gente vai saber? Buscando na fraternidade antiga. Então, a gente tem que investigar a questão formativa desses irmãos. Se for o caso, vai caber a quem? Vai caber ao conselho local da UFS
ou ao secretariado local da JUFRA. Porque na JUFRA a gente não fala conselho, a gente fala secretariado, né? Então vai caber ao conselho ou ao secretariado decidir se esse irmão que chegou, né, ele vai poder passar para a próxima etapa, ou seja, não fazer a etapa de formação inicial na JUFRA, e não, ou no UFS, não fazer a iniciação na UFS e ir direto para a próxima etapa. O que é essencial é que a gente tem que entender que, na JUFRA, a etapa de formação base, ela é essencial, o irmão precisa fazer. E na UFS, a etapa de formação, o irmão também precisa saber. Por quê? Porque é nessa etapa de formação que o irmão vai conhecer o compromisso que vai assumir. O que pode correr o risco se ele pula essa etapa de formação? Dele assumir um compromisso que ele não conhece ele na sua totalidade. Então, essas dispensas, elas acontecem só em casos religiosos? Então, né, respondendo a pergunta da Ana Clara, não acontece apenas com religiosos, né? Até como eu já mencionei antes, e está nos nossos documentos, está nas diretrizes de formação, né? Que principalmente foi aprovado em 2014 nas novas diretrizes de formação da JUFRA do Brasil, que o adolescente franciscano que tem 1 ano de caminhada franciscana na adolescência franciscana, que tem os seus 15 anos completo, ele vai passar por uma avaliação, a equipe de formação da JUFRA vai fazer essa avaliação, como a Mônica já disse, é uma avaliação pessoal, né? E esse jufrista, caso ele for avaliado, for bem, manifestar esse desejo, ele é dispensado da formação inicial da JUFRA. Então, ele já parte para a formação base da JUFRA. E outro caso também que essa dispensa, né, de formação ela ocorre é quando o jufrista ele se encontra na etapa de formação base e ele manifesta, como fala aí na música, quando o fogo do amor arde no peito, que ele se manifesta essa vontade mesmo de estar avançando para águas mais profundas, se aprofundando, né, nesse carisma franciscano, ele pede admissão, né, na UFS para entrar na etapa de formação franciscana, né? Aí, após ele faz toda essa etapa de formação franciscana e após fazer essa etapa, ele pode fazer a profissão na UFS. É muito importante a gente ressaltar aqui que esse material da etapa de formação franciscana, ele é um material da JUFRA. Porém, a UFS, ela reconhece esse material, ela reconhece essa formação que esse jufrista formando ele está fazendo, né? Então, ela é reconhecida pela UFS e esse reconhecimento aconteceu em 1984, lá com o Acordo de Anápolis, né? E faz 35 anos das mútuas relações. Porém, as nossas fraternidades ainda têm uma dificuldade de estar entendendo o que é isso, né? Que a gente está em comunhão, a gente está em vivência fraterna. Então, essas relações mútuas, esse acordo, ele é muito importante para essa vivência fraterna. É isso. Isso, Lê, joia. E pode acontecer também, né, gente, de uma etapa não ter sido concluída na sua integridade, né? Então, na sua totalidade. Então, o que acontece? Como a Mônica disse, cada caso precisa ser analisado. Às vezes, o irmão fez um tempo em outra fraternidade, não chegou a professar, ou um tempo na JUFRA. O Conselho da Fraternidade de UFS ou o Secretariado da JUFRA precisa sempre analisar a situação desse irmão, né? Buscar na fraternidade de origem para saber o que ele já viu, que encontros que ele já participou, as temáticas que ele viu, para dar continuidade a partir dali. Isso é muito importante, né? A gente reconsiderar a caminhada do irmão. Esse processo que a Letícia estava contando, estava descrevendo, é muito importante. E nós, né, do Brasil, temos uma caminhada anos-luz na frente de outros países. Em outros países, o irmão caminha durante anos na JUFRA, e aí quando ele vai para o UFS, ele precisa começar do zero. Poxa, é uma caminhada fraterna, já é
franciscano que estava caminhando, né, que já tem uma formação, então isso precisa ser considerado, tá? Então, isso vale não só para o pessoal que vem da Jufra, né, para os irmãos que vêm da Jufra, mas também irmãos que às vezes já pertenceram à UFS em outras fraternidades, mas não chegaram à profissão, tá certo? Antes de passar para a Mônica, que eu tenho uma pergunta sobre animação fraterna, eu queria responder a pergunta da Madalena. A gente fica muito feliz aí com a participação de vocês nos comentários. Obrigada. A Madalena perguntou com relação à candidatura, né, de cargos públicos. Madalena, nós, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala do JPIC, a gente tem essa preocupação. A gente precisa ter essas conversas, essa formação, nessa pegada, né, de mundo, mas entender que quando a gente fala de política, é um conceito mais amplo, muito além de política partidária, tá? Mas não há nada nos nossos documentos que impeça um franciscano secular de ser candidato a qualquer função que seja, né? Inclusive, nós temos casos aqui no regional de irmãos que assumem cargos políticos, assim como no Brasil, né? Casos, às vezes, até de prefeitura ou como vereadores, isso não impossibilita. Mas é importante a gente ter claro de que não é porque nós pertencemos à Jufra, pertencemos à UFS, não vou nem falar da ENAFRA, porque aí não entra, né? Mas não é nada que impeça, mas não quer dizer que por eu ser franciscana secular eu tenho que pertencer ao partido X ou Y. Mas é muito importante que esse candidato analise, né, os partidos para que ele possa ingressar um partido que comungue dos nossos ideais, né? Como eu disse no começo, o carisma precisa permear todos os nossos âmbitos de convívio. Da mesma forma, a questão das propostas. A gente espera que seja um candidato que tenha propostas coerentes com o que a gente acredita, né? Cuidando sempre dos irmãos, né? Lembrando sempre da preferência pelos pobres e por aí vai, tá certo? A minha pergunta é para a Mônica, com relação à animação fraterna. Nós sabemos o tanto que é importante esse elo, né, entre a Jufra e a UFS, e isso no nosso regional foi frágil durante muitos anos, mas graças a Deus a gente tem conseguido retomar estreitar esses laços novamente. A gente fica muito feliz. A gente preparando essa live, meninas, eu nem falei isso com vocês, mas eu fiquei analisando que a Joyce hoje tem uma função que já foi minha no regional, e a Letícia tem uma função que já foi da Mônica no regional, né? E a gente hoje na UFS consegue ter uma proximidade, um diálogo que a gente fica muito feliz. É uma construção muito, muito bacana mesmo. Então, Mônica, fala para a gente, né, um pouquinho sobre a animação fraterna. A gente sabe que já tem alguns anos que foi decidido em capítulo nacional da UFS do Brasil que todas as fraternidades precisam ter um animador fraterno nomeado, mesmo as que não têm Jufra próxima, né, na cidade e tal. Ele é o responsável por construir uma fraternidade. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a animação fraterna. Tá bom. Então, meus irmãos, a animação fraterna, né, ela tem um papel muito importante. Primeiro, porque ela tem que construir ponte, né? Nós, animadores fraternos, a gente tem que ser a ponte entre o UFS e Ju. Não criar muros, criar pontes. Qualquer irmão professo na UFS pode ser um animador fraterno. Só que, além desse acompanhamento, né, além dessa questão de criar pontes, o animador fraterno também ele é um formador. Por que ele é um formador? Ele é o irmão responsável pela formação dos jufristas que estão na etapa de formação franciscana, que é a última etapa da formação da Jufra, onde o irmão jufrista vai se professar. Então, o animador fraterno, ele é um formador. Então, ele acompanha, ele ajuda na questão da formação, né? Ele faz parte da equipe de formação. E tanto é que são tantas funções para o animador fraterno que hoje, a nível nacional, o que a gente tem? A gente tem uma equipe de animação, né? Então, tem os assessores. Nas nossas fraternidades locais, isso também é possível. É possível que um irmão seja o nomeado animador fraterno e que a gente tenha outros irmãos para assessorar ele nessa função de animador, né? Porque além de acompanhar, de criar pontes, de formar, ele participa de 2 conselhos, né? Porque ele participa do conselho da UFS e participa do secretariado da Jufra. Então, ali são 2 conselhos. Por isso que é importante, às vezes, ter assessores
para ajudar nessa função. É muito importante a gente ressaltar essa questão do animador fraterno que a Carol colocou. As nossas fraternidades entendem que tem que ter animador onde tem Jufra, mas não é só aonde tem Jufra, meus irmãos. A gente precisa do animador fraterno também em todas as fraternidades de OFS que não tem Jufra. Por quê? Porque é da nossa responsabilidade, enquanto OFS, criar Jufras, criar grupos, fraternidades de Jufra nas fraternidades aonde não tem. Então, o animador fraterno, ele tem que estar presente em todos os conselhos das OFS. Para quê? Para onde tem a Jufra, ele ajudar a formar, ele ser o elo de ligação. E aonde ele não tem, ele puxar essa construção de uma fraternidade de Jufra. E aí, da mesma forma, né, para a Inafra, vai ter alguém que vai representar esse elo de ligação entre a Jufra e a Inafra, que é o secretário da Inafra, não é, Letícia? Então, é isso mesmo que a Mônica disse. O secretário da Inafra, ele tem esse papel, né, de ser o elo entre a Inafra e a Jufra. Apesar, né, da Inafra ter a sua autonomia, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de uma presença efetiva e afetiva da juventude franciscana, né? É um serviço da juventude franciscana, a gente tem que entender isso, é uma coisa que eu falo muito com todos os secretários de Inafra, fazer enxergar que a Inafra não é de responsabilidade apenas do secretário, isso tem que ficar muito claro. É um serviço da fraternidade, a fraternidade tem que zelar e tem que acompanhar. Por que a fraternidade ela tem que zelar e acompanhar a Inafra? Porque a fraternidade Jufra, ela acaba sendo o espelho para aquelas crianças e para aqueles adolescentes, para o fogo mesmo realmente arder, né? A chama supitar naquelas crianças e naqueles adolescentes, para elas se sentirem acolhidas, para quando elas passarem, né, da adolescência franciscana para a Jufra, para elas não ter aquele estranhamento, aquele choque de realidade, será que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Então tem que ter esse elo, esse estreitamento antes da passagem da adolescência para a Jufra, né? É muito importante isso daqui. As crianças e adolescentes se sentirem acolhidos pela fraternidade de Jufra, não apenas só pelo secretário. O secretário tem esse elo dessa ligação, né? Então é isso. Então, vemos aí que tem muitas pessoas envolvidas nesse processo, né? E a gente quer saber como que é composta a equipe de formação em cada um desses ramos, gente. Então, vamos lá, vamos falar da equipe da Inafra. Gente, falando para todos vocês aí, ainda é uma novidade até para a gente. Realmente é tudo muito novo, né? Essas novas diretrizes da Inafra, esse nome que não era Inafra, que era Infância e Adolescência Mini Micro Franciscanos, mudou, né? Causou estranhamento em algumas pessoas. Então, a gente vai estar aprendendo junto, e é bom esse aprendizado juntos, né? E é importante deixar ressaltado aqui que a gente está num período de adaptação até o ano de 2022. Então, nós vamos fazer teste, nós vamos avaliar, ver se isso vai dar certo. Tudo indica, né, para dar muito certo, né? E por que houve essas mudanças, né? Essas mudanças vieram a partir das escolas de formação que a gente teve, cada área teve as suas escolas de formação, e também do seminário que aconteceu o ano passado. E qual foi a principal motivo dessas mudanças? Era para dar autonomia e protagonismo para essas crianças e adolescentes, né? Então, aqui é muito importante a gente ressaltar que a fraternidade local de Inafra, ela tem autonomia para constituir o seu secretariado fraterno. Então, ela pode formar um secretariado com, no mínimo, 4 crianças ou adolescentes, com os serviços de formador, secretário fraterno, finanças e comunicador. Mas a fraternidade local, ela tem autonomia para colocar outro serviço, por exemplo, um DH Jupic, uma ação evangelizadora, né, também que é um ramo muito interessante para as crianças e para os adolescentes.
e dar realmente o protagonismo para essas crianças e adolescentes. Eu fico aqui imaginando, pensa que coisa mais linda, uma criança, um adolescente fazendo encontro de formação, cuidando do dinheiro da fraternidade, usando as redes sociais para estar se comunicando, né? Porque criança tem esse dom, eles têm mais dom do que a gente, né? Com essas tecnologias. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito linda de se ver. Algumas fraternidades, né, do Brasil já tem essa realidade, já tem as crianças e os adolescentes atuando nesse secretário local da INAFRA. Agora eu vou falar um pouquinho da equipe de acompanhamento local. O que é essa equipe de acompanhamento local? Ela é composta por, no mínimo, 2 jufristas, ou pode ser leigos franciscanos, ou católicos que se simpatizam pelo carisma franciscano. E é muito importante eles estarem apoiando essas fraternidades de INAFRA, tanto no período inicial, quando ela está se iniciando, e quanto também na passagem para a juventude franciscana, quando os adolescentes completarem lá os seus 15 anos. E quando tem Jufra naquele regional, como que é a responsabilidade dessa equipe, né? É de responsabilidade do secretário de INAFRA, né? Nas nossas diretrizes ainda usa secretário de infância, mini micro franciscanos, porque ainda está lá, não foi alterado, né? E ele tem essa responsabilidade de acompanhar essas crianças e adolescentes juntamente com a Jufra, aquilo que eu já retornei, o secretário, ele vai acompanhar, mas é de responsabilidade de toda a Jufra. E agora, é um ponto bem importante, porque eu sei que é o desejo, às vezes, de muita OFS, né, ou simpatizante que está aí assistindo a gente, é quando não tem Jufra na cidade, né, quando não tem a fraternidade local. Escolher um responsável, pode ser do OFS, ou pode ser um católico que simpatiza pelo carisma franciscano, para acompanhar aquelas crianças e os adolescentes. E cabe ao secretariado regional da Jufra estar orientando essa iniciativa, né? Então, caso alguém aí da UFS, por exemplo, se manifeste o desejo de estar iniciando uma INAFRA, entre em contato com o secretariado da Jufra, né, regional, comigo, com todo mundo, e a gente vai estar auxiliando esse processo, né? A nível nacional, essa equipe de acompanhamento é de responsabilidade do secretário, né, de infância, e ela é dividida na equipe de formação com as 4 dimensões que eu já mencionei, que é a ludicidade, o acompanhamento, o protagonismo e a evangelização. Então, gente, é o momento da gente aprender sobre isso juntos. A gente vai estar aprendendo juntos e tem um documento bastante interessante que eu deixo como sugestão para vocês estar lendo, é a Declaração Fraterno Pastoral, que vem especificando direitinho como que dá essas equipes de formação da INAFRA. Bom, vamos lá então. A equipe de formação da Jufra, ela é composta, né, por 7 serviços, 7 membros da Jufra, sendo eles, o primeiro, o secretário fraterno, o formador, o secretário de ação evangelizadora, o secretário de direitos humanos, justiça, paz e integridade da criação, que é o DH-JUPIC, o secretário de INAFRA, que é da infância e adolescência franciscana, o animador fraterno e o assistente espiritual. E é muito importante a gente saber que essa equipe de formação, ela é conduzida, ela é articulada pelo secretário de formação. Então, fala um pouquinho para a gente como é essa equipe de formação na UFS, Carol. Bom, Joyce, na UFS é bem mais parecida com a da Jufra do que com a da INAFRA, né? A da Letícia colocou aí para gente. A da Jufra já é mais próxima à nossa. Nós temos o formador ou formadora, né? Que a nível local a gente tem o nome de mestre de formação. Mas, na verdade, isso antigamente era muito personificado. Só que, como a gente está vendo, é um processo muito complexo, muito amplo, né? Então, a nossa formação tem muitas facetas. Então, a gente precisa de mais gente para contribuir.
não só no sentido das temáticas, mas também no sentido das etapas que são diferentes, né? No caso da UFS, nós chamamos de tempo. Então, se uma pessoa assumir a formação da iniciação, o tempo de formação, a profissão, a formação permanente e trabalhar todos esses temas, imagina essa pessoa, né? Não vai dar conta. Então, a gente precisa de mais gente trabalhando junto. Para nós, então, nós temos a coordenação do formador, nós temos também o animador de JPIC, na JUFRA a gente chama de DHJPIC, na UFS de JPIC, mas basicamente é a mesma coisa, que é muito novo, e muitas fraternidades da UFS ainda, não é novo na verdade, né, mas a UFS do Brasil tem retomado isso, essa importância do trabalho, e muitas fraternidades da UFS ainda não têm um nomeado, o que é uma pena, né, se a gente precisa falar da nossa inserção no mundo lá fora, e não a gente ficar só fechado dentro de uma sala fazendo reunião, isso é JPIC puro, né? A gente vai se formar, vai conhecer franciscanismo e tal, para quê? O que eu vou fazer com isso? Tudo que eu faço lá fora, isso é JPIC. Nós temos também a questão da animação fraterna, o animador fraterno, como a Mônica disse, faz parte da equipe de formação por vários motivos, ele faz parte da equipe de formação da JUFRA, e também ele assume a formação durante o tempo da etapa de formação franciscana secular, EFF da JUFRA. Aí eu aproveito para responder a pergunta do Marlúcio, né? Sim, Marlúcio, tem que ser um irmão professo, né? E, na verdade, eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que é uma figura bem difícil de ser escolhida, porque ela tem que ter um perfil muito especial, ela tem que saber dialogar com os jovens, né? Ela tem que ser boa nesse contato com a juventude, e ela também tem que ser uma formadora nata, porque ela está contribuindo com essa caminhada deles. Então, é uma pessoa que tem que ter um conhecimento muito aprofundado, porque a gente precisa lembrar que essa formação é reconhecida para a profissão, que é uma coisa que a UFS de Minas ainda tinha um pouquinho de dificuldade de entender, né? Não, mas ele não fez a formação, ele fez a formação com outra metodologia, mas o conteúdo foi visto, e é um irmão da UFS professo que formou esses irmãos, então por isso que é uma figura tão importante. A gente também tem a promoção vocacional, que na JUFRA é feita pela Ação Evangelizadora, né? A promoção vocacional é aquele irmão que vai cuidar do carisma, tanto internamente dentro da fraternidade, quanto vai promover o carisma, né, falar sobre a possibilidade de ser franciscano leigo do lado de fora. Então, é aquele irmão que vai também buscar novas pessoas para conhecer o carisma franciscano, tá? Isso é formação. Nós temos o SEI, que a gente está falando aqui, faz parte do tema da nossa live, Serviço aos Enfermos e Idosos. Como eu também já citei, se um irmão já, né, porque ele já está mais velho ou enfermo, não consegue participar dos encontros, a fraternidade precisa se articular para levar formação para esse irmão. Claro que às vezes o irmão já está numa situação que ele não vai conseguir participar, se envolver, mas tem várias situações que o irmão consegue sim. Então ele precisa, é função da fraternidade oferecer essa formação para os irmãos que não conseguem participar mais presencialmente, tá? A comunicação, que na JUFRA não é, né, mas na UFS a gente entende que a comunicação também ajuda a formar, então é membro dessa equipe, e como a Joyce colocou para a JUFRA, a assistência espiritual, né? Gente, como os nossos assistentes espirituais contribuem na nossa formação? Eles têm uma formação filosófica, teológica e franciscana muito aprofundada. Só que aqui eu queria fazer um adendo muito importante. Muitas fraternidades têm uma dependência muito grande dos assistentes. E aí delegam a esse assistente a formação. E não é isso, né? Nós somos franciscanos seculares, nós precisamos ser autônomos dentro da nossa ordem. Existe uma caminhada conjunta, uma caminhada fraterna, existem, né? Na essência do carisma, a gente tem isso, né? Como é importante a presença do assistente. Mas a gente precisa entender que ele contribui, ele é um membro dessa equipe e não assume a formação de forma integral, né? Então, é muito importante a gente resgatar isso. O assistente contribui, o assistente orienta, muitas vezes a gente está passando por algumas situações, o assistente é aquele que vai trazer uma palavra de conforto, uma orientação, inclusive dentro do carisma, né? O que Francisco faria numa situação dessa? O assistente vai trazer isso para a gente. Mas nós não podemos delegar a ele, toma, Frei, toma, irmã, você que vai dar a formação para a nossa fraternidade. Um encontro ou outro, um tema ou outro, sem problemas, é muito bem-vindo.
como qualquer outro membro da equipe de formação, mas não integralmente, tá certo? Então, é muito importante a gente estar, né, cada um exercendo o seu papel aí. Nós somos leigos franciscanos. Gente, isso é tão bonito, que a família nossa, a família franciscana, abre espaço para tanta gente que é desde a infância até a velhice, né? E aí a gente queria perguntar para a Mônica o que tem em comum entre a formação da INAFRA até o SEI. Bom, gente, a gente tem que entender, né, que comum aos três ramos, INAFRA, JUFRA, OFS, é o que a gente chama de formação integral. Por que integral? Porque ela vai abranger a formação humana, a formação cristã e a formação franciscana. Então, independente da fase da vida que a gente entra na família franciscana, seja o adolescente lá na INAFRA, o jovem na JUFRA, o adulto na UFS, ele vai ter o aprofundamento desses três ramos, a formação humana, cristã e franciscana. Vai aprofundar as nossas relações, a nossa fé e a nossa espiritualidade. Cada um com sua metodologia. Então, é isso que vai diferenciar a metodologia, a forma que acontece a formação. Mas todos os ramos, meus irmãos, procuram trabalhar a nossa identidade e lapidar em nós a proposta de Francisco Clara. Nossa, Mônica, falou tudo. E é muito importante, gente, a gente ter essa consideração, né? Porque eu vejo muita gente, às vezes, vai falar da JUF, vai falar assim, quando eles forem franciscanos, gente, eles já são franciscanos, né? Então, a gente precisa ter um cuidado disso. Às vezes, a gente se diminui, né? Ou, às vezes, coloca assim, não tem frades, não tem irmãs franciscanas naquela cidade. Aí fala, em tal cidade não tem franciscanismo. Gente, se tem uma fraternidade de JUFRA, se tem uma fraternidade de UFS, se tem uma fraternidade de NAFRA, tem franciscano sim, né? Nós precisamos nos reconhecer, e aí é um processo de identidade mesmo, né? Como a Mônica falou dessa questão da formação integral, gente, ela é a base do nosso discernimento vocacional, né? É ela que vai nos ajudar. Vocês estão me ouvindo? Aí, nós falávamos então da questão da identidade, né? Por que eu estou falando sobre isso? Muitas fraternidades, gente, às vezes estão pequenas, estão fragilizadas. Quando entra alguém para conhecer, a fraternidade se empolga tanto que esquece, né, de ver como que esse irmão está caminhando e ajudá-lo nesse discernimento vocacional. Será que ele tem vocação franciscana? Não é, mais uma vez, né, não é um julgamento de valor, mas nós precisamos. Estão me ouvindo agora? Meu microfone não está ajudando. Bom, mas a gente falava sobre a questão de ajudar esse irmão a se identificar, né? Às vezes ele vai ter um outro carisma e tá tudo bem, né? Isso não é um problema. Às vezes ele vai ter vai se identificar com um outro jeito de ser cristão católico. E não é um julgamento de valor, mais uma vez, né? Não é que ser franciscano é mais ou menos, é uma questão de identidade. São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Então a gente precisa cuidar muito disso. Tem coisas que são muito fortes para nós,
né? A questão da vivência em fraternidade, que a gente sabe que não é fácil, a questão da paz, do evangelho, vários outros elementos. Então, a gente precisa ajudar esse irmão, porque senão, o que acontece? A fraternidade fica tão dependente de quem está chegando, esse irmão se sente meio preso e até então não discerniu muito bem, professa. Aí, lá na frente, a gente vai ter um problema com a saída, com o afastamento desses irmãos. Então, se a formação for bem feita da base, a gente com certeza vai ter irmãos mais engajados, né, com um senso de pertença muito mais trabalhados, atentos a isso, né, de que eles precisam estar na formação permanente, até no SEI, né, quando às vezes a gente tem algum problema com as famílias que não aceitam bem quando a UFS vai visitar, se o irmão foi bem formado, a família dele precisa saber que ele é franciscano secular e que aquilo faz parte da vivência do carisma que ele abraçou, né? Então, muitas saídas, muitos problemas que nós temos poderiam ser evitadas com isso. Outro ponto que eu queria colocar, gente, é com relação a alguns temas proibidos dentro da fraternidade, né? Quando a gente fala de fraternidade de formação integral, a gente precisa lembrar que a gente vai falar sobre tudo, como deveria ser dentro das nossas famílias, né? Claro que sempre à luz do nosso carisma, mas tem assuntos que acabam sendo proibidos, né? Não, sobre isso a gente não vai falar. Né, nós não vamos falar, viram tabus mesmo. Política é complicado, não vamos conversar. Sexualidade, corrupção, vários assuntos a gente vai cheio de dedos. E não precisa disso, né? Nós temos documentos, nós temos orientações que vão nos ajudar a fazer uma leitura da situação que a gente está vivendo a partir do nosso carisma. E aí eu queria destacar até um material que a UFS do Brasil está produzindo, se eu não me engano já está na 2ª edição, que é a UFS Precisa Falar Sobre, que traz exatamente isso, né? Temas atuais e que vão trazer assuntos pertinentes à luz do franciscanismo. Então, por favor, confiram no site da UFS do Brasil para vocês usarem nas fraternidades. É verdade, viu, Carol? É aí que vem na nossa mente como que se dá essa formação, né? A gente tem os testemunhos dos irmãos que nos precederam, os que convivem conosco, e até mesmo as atividades que as fraternidades promovem, né? E aí a gente também tem a riqueza dos livros de formação. Aí vocês podiam falar para a gente quais são os livros de cada ramo. Então, respondendo a pergunta da irmã, né, Ana Clara, quais são os livros de formação que a Inafra ela tem, né? Ela tem um livro voltado para os mini franciscanos, que agora é a adolescência franciscana, né, que está disponível lá no nosso blog. E, assim, a gente tem um desejo muito grande de estar lançando novos materiais. Porém, como a gente está nesse período de adaptação, de experimento mesmo, a gente não pode lançar oficialmente materiais, né? Mas a gente está sempre lançando cartilhas, também tem a Semana Nacional, né, que a gente faz no mês de maio, que esse ano teve um tema bastante interessante, foi sobre a família. A gente lança materiais juntos com a Jufra, né, que é a Semana de Promoção Vocacional, que a gente lançou em agosto. A gente vai lançar em dezembro a Jornada dos Direitos Humanos também, em comunhão com a Jufra, né? E a gente tem esse desejo realmente de estar lançando novos materiais. Eu acho muito bacana a gente ressaltar, porque eu acho que o que é bom a gente tem que deixar evidente, né? O ano passado, o nosso regional aqui de Minas, a gente preparou uma jornada voltada para infância e adolescência franciscana, né? E essa jornada, qual que era o objetivo dela? Era fortalecer as fraternidades que já faziam esse serviço da Inafra e aquelas fraternidades que ainda não faziam serviço, estarem iniciando, como que elas poderiam estar fazendo. Estou até aqui com o material, tá até com o nome Jornada da IMMF, né, porque era... Ai, cadê? Aqui. Então, assim, foi um material que o nosso regional preparou com muito carinho. É um material muito lúdico, tem passo a passo de como iniciar novas fraternidades. Aqui a gente deixou, vou mostrar para vocês, não vai dar para ver direito, a gente deixou modelos de convite para estar convidando as crianças, convidando os adolescentes, né? Depois, se alguém manifestar esse desejo, pode
tá falando com a Carol, que eu envio o material para ela, a gente faz algumas adaptações, a Carol envia para as pessoas da UFS, né? E eu acho muito bonito a gente deixar ressaltado aqui que a partir dessa jornada a gente iniciou uma Inafra na cidade de Patos de Minas. Eu fico até emocionada para falar, porque foi um momento muito lindo, sabe? Ver a fraternidade se empenhando, não colocando barreiras, se dedicando. Eu tive presente com eles lá, foi a fraternidade toda que se empenhou. Foi assim, eu realmente fico emocionada, porque foi um momento muito lindo, um momento muito rico. E assim, é muito gostoso a gente ver que o nosso trabalho, o nosso regional, ele rendeu frutos. Foi uma fraternidade apenas que iniciou, mas já é uma sementinha, e essa semente ela não pode morrer, ela tem que frutificar. Então fica o exemplo da fraternidade de Patos para vocês. As OFS que manifestar esse desejo, entre em contato comigo, nosso regional, a gente vai estar né, auxiliando, porque é uma coisa muito linda de se ver. E desculpa a emoção, gente. Então vamos lá, né? Em relação, né, aos livros da Jufra, eu tenho muito orgulho, né, de falar sobre os livros da Jufra, porque todas elas, né, todas as etapas têm seus livros separados e dois deles são muito recentes, né, e um a caminho ainda. Então temos o livro da etapa de formação inicial, né, reformulado em 2006. Temos o livro da formação base da Jufra, que está quentinho aí ainda, que foi reformulado ano passado. E o livro, né, de formação franciscana, esse livro é um pouco mais antigo, mas já tem uma equipe, né, que já está articulando para essa reformulação. E todos esses livros estão no site da Jufra do Brasil. Então, quem ainda não conhece, corre lá e veja o quanto esses são temas ricos e são muitas formações para a nossa juventude. Corre lá e veja um pouquinho dessa formação. Muito lindo. A Joyce agora é garota propaganda dos livros da Jufra do Brasil. Ai, Joyce, muito bom. Só uma observação, né? O livro da etapa de iniciantes da Jufra é de 2016, né? Então é bem fresquinho mesmo, um de 16 e o outro de 19. Bom, vamos lá. E com relação aos da UFS, nós temos um livro para o tempo de iniciação, um tempo para o livro de formação, e a formação permanente, né, dos professos não tem um livro específico. Sempre são lançados materiais, né, como esse que eu citei, da UFS Precisa Falar Sobre. Tem algum tempo que foi lançado um material sobre a regra, né, um estudo da regra com encontros bem atuais. E é isso. Com relação ao livro do tempo de iniciação, a UFS do Brasil já está atenta a isso, né, e já está reformulando esse livro, né, da mesma forma que a Jufra também está super atual, o da UFS também vai ser. E está bem adiantado o processo, os encontros já foram escritos e estão num processo de revisão, né, o livro deve ser publicado agora no começo de 2021. E aí, depois disso, a UFS vai mexer no de formação. Então, gente, é muito importante a gente pensar que, independente do ramo, seja da UFS, seja da Jufra, ou seja da Inafra, precisamos lembrar que nossos livros, todos esses livros, são muito bem preparados e articulados. Então, são feitos pela Fraternidade Nacional e juntamente com uma equipe. E o Brasil tem diversas realidades e completamente diferentes. É uma fraternidade no interior do Amazonas, na Grande São Paulo, de norte a sul. Então, possuem diferenças pessoais, alguns são solteiros, outros casados, faixas etárias, graus de instrução e outros aspectos, né? E os autores desses livros trazem sugestões, propostas, dinâmicas, mas é super importante, né, todos nós compreender que cabe a cada formador adaptar a realidade de sua fraternidade, né, e não ficar somente preso no livro que traz do nacional. Gente, uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar
é sobre a formação permanente na UFS, né? Como a Carol citou, a formação permanente, ela não tem um livro próprio para seguir, mas a equipe de formação, ela precisa estar atenta e trazer o quê? Trazer temas bem preparados, né? E atuais e de acordo com o nosso modo de vida. Não dá para ficar pesquisando em qualquer site ou em qualquer revista e pensar assim que eu estou dando uma linda formação para minha fraternidade, né? A gente tem fontes e a gente precisa acessar essas fontes. Dá um exemplo aqui para vocês. Os nossos irmãos aí cruzeirenses. Por acaso, vocês que são cruzeirenses, vocês ficam aí aprendendo as musiquinhas do Atlético? Ou vice-versa? Tem certeza que não. Por quê? Porque a sua torcida é para o seu time. Você vai o quê? Você vai ali dedicar ao seu time. E aí, trazendo aqui para a nossa vida franciscana, é do mesmo jeito. Se eu vou ali, pesquiso em qualquer site, corro o risco de perder a minha identidade, fazer com que a nossa fraternidade perca a sua identidade franciscana, tenha pouco da identidade franciscana e muito mais de outro carisma. E aí, meninos, irmãos, isso não vai ser coerente com a nossa formação. Então, a gente tem que estar muito esperto com essa questão da formação permanente, tá? E não deixar de fazer. Porque, como a Carol já falou aqui, nós não estamos formados, a gente está sempre em construção. Somos seres humanos em construção até o ser. Falou tudo, Mônica. Pois é, gente. A gente precisa sempre, né, lembrar que a equipe de formação precisa se programar no começo do ano, ter uma agenda, né, ver como é que vai dinamizar os encontros, os temas de acordo com as semanas, preparar cada encontro. Não dá, gente. Eu sei que a gente passa aperto, né, que a gente tem as nossas coisas familiares, profissionais e até dentro da igreja, mas não dá para a gente simplesmente, no dia do encontro, tira um tema da cartola, pesquisa em qualquer lugar e acha que a gente vai estar formando a nossa fraternidade. Como a Mônica disse, isso não é uma formação de qualidade. A gente precisa, sim, preparar, né, dividir entre a equipe e estar bem organizado para que todo mundo tenha todos os temas e que nada seja atropelado. A gente precisa cuidar desse processo, né? Eu acho que a palavra é essa, cuidar. Aí eu vou lembrar do gato, né, na Alice do País das Maravilhas. Qualquer lugar serve para quem não sabe onde vai. O que não é o nosso caso. A gente sabe o que a gente quer. Se a gente quer um irmão professo, preparado, um franciscano autêntico, o que a fraternidade vai proporcionar para esse irmão para que ele consiga chegar lá? Né? Então, essas experiências, essas formações, as atividades, as missões, tudo que a gente envolve a fraternidade está proporcionando uma boa formação para esses irmãos. Então, eu sei onde eu quero chegar, então eu preciso preparar o caminho para que esses irmãos cheguem e cheguem preparados. Então, meninas, o papo tá muito bom, tá muito gostoso, mas a gente já até extrapolou o tempo, né? A gente precisa encerrar esse momento de partilha, esse momento de conhecimento, e deixo um recado aí para vocês. Esse tempo que a gente passou aqui junto, deu para conhecer um pouquinho, mas por trás disso tudo que a gente falou, tem muita coisa. E é importante a gente ressaltar aqui que a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer a nossa INAFRA, a gente precisa conhecer a nossa JUFRA e a gente precisa conhecer a nossa UFS, né? Então, agora a gente vai entrar em clima de oração, né? A gente vai estar fazendo as nossas preces, vamos apresentar a Deus nossos pedidos e a resposta será cantada pela nossa irmã Ana Clara. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Para que os nossos passos sejam iluminados e possamos plantar sementes da INAFRA por todo o Brasil, buscando o caminho da paz e do bem. Cantemos. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Para que o Senhor conduza e fortaleça a vocação de todos os jufristas, não deixando essa chama de amor apagar, e sendo instrumentos do vosso amor e de vossa paz, cantemos. Ó Senhor, escuta
para que a ordem franciscana secular seja fortalecida e que busque na caminhada formativa seu ponto de partida. Rezemos. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Pela estreita comunhão entre INAFRA, JUFRA e OFS, que ao longo da caminhada da vida possamos beber da fonte do franciscanianismo, dando testemunho do carisma que abraçamos, cantemos. Ó Senhor, escuta a nossa prece. Juntos, né, e em comunhão, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Altíssimo, glorioso Deus e fonte de toda santidade, nós te louvamos pela beleza de tantos santos e santas que doaram suas vidas pela causa do Evangelho. Concede a todos que trilham o caminho formativo franciscano o mesmo ardor que inflamastes no coração de homens e mulheres que se inspiraram nas pegadas de Francisco e Clara de Assis. Que este encontro nos anime a sermos verdadeiras testemunhas evangélicas, irradiando os valores do teu reino, por Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, o pessoal está comentando aí que ficou com um gostinho de quero mais, mas ficou longo, gente. A gente precisa encerrar, né? Já agradecendo a todo mundo que veio participar conosco. Mas antes, a gente tem alguns avisos paroquiais. O primeiro é com relação ao nosso capítulo eletivo. Como vocês sabem, a gente tinha reagendado o capítulo agora para o mês de outubro, já era para estar saindo a convocação, mas, infelizmente, com a situação que nós estamos vivendo, né, estão todos vendo e vivendo que não tem como ainda a gente realizar o capítulo, então a gente achou melhor não estabelecer nenhuma data, senão a gente cria aquela expectativa e não sabe quando que vai poder acontecer. Assim que puder acontecer, a gente divulga, tá certo? Mas então já fica comunicado que está suspenso o capítulo que tinha sido marcado, né? De maio tinha ido para outubro e agora ele continua suspenso. Por causa da pandemia ainda, também tinha surgido uma pergunta que eu queria colocar aqui. Alguns irmãos perguntaram como dinamizar a formação dentro dessa realidade nova agora, né? Virtual. E queria deixar como resposta que vai depender da realidade de cada fraternidade. Tem fraternidades que estão tranquilas, né, realizando os encontros virtuais. Claro que a gente sabe que franciscano gosta de contato, gosta de abraço, gosta de estar junto, como a gente viu, né, no último encontro de formação, que foi nos 45 do segundo tempo, aí, antes de tudo parar. Mas, infelizmente, é a realidade que temos, então não dá para fazer ainda. A minha sugestão é que vocês vejam na fraternidade de vocês qual é a melhor forma, né? Tem fraternidades que foram super criativas e começaram a imprimir material e entregar na casa dos irmãos, né? Às vezes sem nem encontrar, se for idoso e tudo, às vezes coloca no envelopinho e joga debaixo da porta. Outros irmãos estão caminhando bem com os encontros online. Então, a gente precisa abrir a cabeça, né? No começo, a gente viu que algumas fraternidades foram um pouco resistentes de se encontrarem virtualmente, mas não dá, né? Como nós não temos previsão, né? Imagina se as fraternidades não tivessem se reunido virtualmente, a gente teria passado o ano sem se falar, sem se encontrar, tá? Então, fica aí a sugestão. Depois, se vocês quiserem mandar mensagem para a Joyce, para mim, no privado, a gente consegue ajudar vocês a pensar na melhor forma aí, de acordo com a realidade. Talvez alguns irmãos vão conseguir participar virtualmente, outros vão receber o material impresso, tudo precisa ser visto de acordo com a realidade, tá?
Deixa eu ver o que mais que nós temos de aviso aqui. O outro aviso é sobre a próxima live. Nós vamos para a 5ª edição. Olha que lindo, já estamos na metade do projeto, né, que a gente pensou. A IOFS Jufra vai ser bem bacana. E como a gente falou, né, que a formação é integral, passa também pela relação com tudo que nos cerca. Então, nessa perspectiva, o tema vai ser a Semana Social Brasileira e o Grito dos Excluídos, né, que normalmente é celebrada no dia 7 de setembro. Ela será animada pelos irmãos Diogo Pereira, da UFS de São João del Rei, a Noelle, que também é Jufra UFS, lá de Betim, e o Paulo José dos Santos, da Jufra de Salinas. Como convidada, nós teremos a Laísa Silva Campos, da Caritas Regional, do Regional aqui de Minas. A live será daqui a 2 semanas, né? Então, lembrando, é sempre um domingo sim ou não. Então, vai ser no dia 27 de setembro, às 17 horas, aqui pelo Facebook do Regional. Então, fiquem ligadinhos aí na divulgação, mas já deixa reservada, dia 27, às 17 horas. Queria agradecer a todo mundo que veio participar conosco, tá aqui, mandaram perguntas, né, participaram, quiseram conhecer um pouquinho mais. Como é bonito, né, e como era necessário a gente ver isso. Vários irmãos da Jufra que não conheciam como é que é a formação da UFS, o contrário. A gente, acho que foi a Fabiana que fez um comentário aí, né, a gente é uma família. Enquanto família, a gente precisa se conhecer para a gente ser amado. Do mesmo jeito que se a gente não encontra a nossa família, vai ficando aquela relação distante, né? Ah, o fulano é meu parente, é meu primo, mas eu nem sei quem é. A gente não pode ter isso, né? Inclusive para a gente estreitar os laços e à medida que cada irmão for avançando nas etapas, não causa aquele estranhamento, né? Quando, por exemplo, da Jufra para a UFS, nossa, mas eu nem convivo com aquelas pessoas, como é que eu vou integrar aquela fraternidade? Não, o convívio já vai ser tão natural que vai ser um processo tranquilo, né? Essa transição, tá? Isso é muito importante. E o meu agradecimento às meninas, né? A Letícia, que assume o serviço da INAFRA, a Joyce, que assume o serviço da formação na Jufra, Ana Clara, que veio estar conosco, completando o time das Luluzinhas, Mônica, que estamos na caminhada juntas há muito, muito tempo, muito bom contar com você, você sabe disso. Obrigada de verdade, parabéns pelos serviços que vocês assumem no nosso regional. E, de verdade, foi bom demais, viu? Até passou o nervosismo e superamos, né? Graças a Deus conseguimos realizar essa 4ª live. Ana Clara, você encerra para nós, por favor? Como nós precisamos ousar, né? E mudar as nossas realidades, assim como o Francisco ousou. Nós vamos ouvir uma música que mexe muito com a gente nesse sentido. E aí já deixo aqui o meu abraço das meninas para todo mundo. Um abraço fraterno. Paz e bem. Encerrar aqui. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão e ternura, clamam das mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz amada, a Francisco o povo sendo perseguido, a jovem na calda sem teto nem sonhos, há um continente sobre o oprimido. Canta Francisco que o jeito dos novos precisa mudar. Canta novos sonhos, sonhos de esperança, e a liberdade vai chegar. Canta Francisco que uma voz dos pobres que deixa mudar. Canta novos sonhos.